Olá, meus amores! Mais um dia, mais um vídeo. E hoje, gente, nós vamos falar claro, né, desse assunto que está tomando todas as manchetes, né? Está tomando todas as nossas vidas, está tomando às vezes todo o nosso espaço mental, né? E hoje eu gostaria de trazer uma visão talvez um pouco diferente do que a gente está vendo aí fora, né? Trazer um pouco mais uma visão de responsabilidade, né? E com um pouquinho mais de serenidade e clareza de todo esse processo da doença, né, da pandemia do coronavírus, né, do coronavírus, ou como nós falamos, né, o Covid-19, né. Hoje é um convite para você que está aí, que não consegue, né, nem assistir mais televisão, porque tudo que passa na televisão te deixa chateado, das pessoas que estão com medo de sair de casa, né, e é claro, nesse momento a gente vai falar um pouquinho disso também, da questão da responsabilidade, mas muitos para as pessoas que estão procurando encontrar nessa doença ou nesse absurdo que está acontecendo agora com o planeta, né, algum lado positivo, né? O nosso vídeo de hoje vai estar falando exatamente disso, né? De estar trazendo um pouquinho de positividade, e não é uma positividade cega, que eu também vou explicar isso, mas sim olhar e encontrar oportunidades, né, no meio disso tudo, né? Para quem não me conhece, eu sou a Emily da Silva e esse meu canal aqui é exatamente para isso, né? Para o trabalho, para trazer um pouquinho mais de clareza e responsabilidade. Hoje, o nosso vídeo, né, é um vídeo que a gente vai chamar de paz, né? Paz no caos, né, do coronavírus e da pandemia. E vou trazer aqui algumas perguntas e respostas, né, para que a gente possa, eu vou dividir com vocês as perguntas que eu mais estou escutando aqui como terapeuta, e eu espero poder resolver e trazer um pouquinho mais de paz e responder algumas das perguntas que vocês mais querem saber, né? Mas antes da gente entrar, gente, exatamente no que é o coronavírus, né, e tudo isso que está acontecendo, eu queria chamar a atenção de vocês para uma história, né? Eu queria fazer uma analogia que eu vi algumas vezes, eu fui fazer mais pesquisa sobre ela e eu percebi que ela é bastante interessante para o momento que vivemos, né? Quem é que já viu a flor de lótus, né? A flor de lótus, e é essa história que eu quero contar hoje para vocês, é aquela flor que aparece em praticamente todas as imagens de pessoas meditando, né? Os budistas meditando. É uma flor que aparece muito em momentos de sabedoria, em histórias, né? Muitas mandalas usam a flor de lótus como aí seu carro-chefe, né? E aí, estudando um pouquinho e lendo um pouquinho sobre a flor de lótus, né? A gente já sabe, né? Muitas pessoas já sabem o significado de cara, né? A flor de lótus, gente, ela tem uma característica muito incomum, né? É uma flor muito bonita, né? Que nasce de lugares muito lodosos, né? Que tem lodos, que tem sujeira, né? Ele nasce de pântanos sujos, né? E nem a ciência, gente, consegue explicar direito como é que aquela flor tão bonita, né? Tão pura, né? Nasce no meio daquela confusão, né? Porque ela consegue se libertar, você vê que a flor é limpa, ela consegue se libertar de todas as partículas de sujeira. Diz que até para a ciência ela é uma pergunta, né? As pessoas não conseguem responder, né? É uma pergunta que fica aberta, né? Então eu acho que para começar esse vídeo eu quero trazer a analogia da flor de lótus, essa flor que nasce no meio do lodo e que é uma flor pura e linda, e que dentro dessa flor, né, o que ela traz pra gente é exatamente, né, bem parecido com o momento que estamos vivendo, né? Estamos vivendo num planeta nesse momento que está passando por mudanças enormes, né? Mas que está muito ainda infiltrado em tudo que é muito material, né? Em tudo que ainda pode ser muito sujo, né? Em todas as coisas materiais e carnais. Dizem, né, os budistas explicam a flor de lótus, a história da flor de lótus, como a história do Buda, né, que diz que os primeiros passos do Buda, quando ele era criança, foi em cima de flores de lótus, né, então ele caminhava e as flores de lótus nasciam junto com ele. É uma história até muito bonita, né, e por isso que ele simboliza exatamente isso, né, ele simboliza a saída desse mundo material, carnal, né, para se tornar uma coisa de muito mais espiritualidade e limpeza. Então é esse o significado muito basicamente explicando da
a flor de lótus no budismo, né, para os budistas. Aí eu fui procurar um pouquinho mais para saber do significado, porque já me encantou daí, mas aí eu encontrei também o significado na metodologia grega, né? Na história de metodologia, oh meu Deus, não é metodologia, como é que chama? Mitologia grega. Na mitologia grega, o que eles falam que a flor de lótus é na verdade uma flor que tem entorpecentes, né, naturais. Então as pessoas que diz que existia uma ilha na África, eu acho que chamava lotófagos, uma coisa assim, que aí as pessoas que moravam nessa ilha, elas comiam, né, a flor de lótus, e ela tinha essa característica de deixar as pessoas bem louconas, né. E aí um dia, né, na Odisseia de Homero, né, foi enviado 3 pessoas, né, 3 homens para a ilha, para realmente estudar e entender o que era essa flor, né. E diz que chegando lá, né, esses 3 homens começaram a consumir a flor de lótus junto com os habitantes locais, e o que acabou acontecendo foi que eles não quiseram ir embora, né, eles esqueceram até que ir embora, não queriam ir mais, e diz que Ulisses teve que voltar e resgatar esses homens, e eles ficaram tão viciados com a ideia de usar essa flor de lótus, que o Ulisses teve que prender os barcos deles, para eles não voltarem para a ilha, né. Então, o significado disso, de acordo com Homero, foi que realmente existe aí uma necessidade, assim, quase de, né, uma necessidade muito maior do ser de se liberar, né, de se deixar tudo aquilo que não servia para um recomeço, né, uma nova história. Né? Então, são 2 metodologias muito diferentes, 2 mitologias muito diferentes, 2 histórias muito diferentes, mas que trazem praticamente o mesmo ensinamento, né? Que existe aí uma necessidade de libertar tudo aquilo que não é, né, não é pleno, né? Libertar tudo aquilo que não tem necessidade para entrar num caminho de muito mais espiritualidade, entendimento e de limpeza, né? Então, essas 2 mitologias, né, essas 2 histórias praticamente contam a mesma coisa, vindo de lugares muito diferentes, né? Como sempre, né, gente? Acho que é por isso que eu amo história e religião, porque querendo ou não, elas acabam se complementando, dizendo a mesma coisa um monte de vezes. Eu acho isso fascinante, né? Mas por que eu tô começando aqui o nosso vídeo falando dessa história, né? Que momento estamos vivendo agora, gente? Que momento é esse, né? Eu fui assistir uma palestra há algumas semanas de uma senhora que veio aqui em Sydney, né, onde eu moro, aqui na Austrália, americana, o nome dela é Caroline Myss, né? Ela é uma pessoa, assim, incrível, ela escreveu o livro Anatomia do Espírito, ela já participou de vários filmes, ela tem um filme, um documentário que ela faz parte, que chama Heal, em inglês, que é o nome em português seria, acho que Cura, né, e ela é uma mulher, assim, de muita sabedoria, né, e ela é médium, clarividente, tem até umas coisas parecidas com a minha, que eu achei bem legal, mas ela é uma pessoa que traz bastante sabedoria, e ela falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, ela disse assim: se eu tivesse a capacidade de viajar no tempo, né, e me dessem a chance de ir para o passado ou para o futuro, eu escolheria o futuro. Porque eu gostaria de ver como, no futuro, nós iremos falar desse momento tão incrível que hoje nós estamos vivendo como seres desse planeta. Ô, mulher inspiradora, meu Deus! E isso tudo, gente, foi antes desse tal do coronavírus, tá? Começar a atacar aí, né? Então, foi bem antes isso. Então, o que essa história, né? O que essas 2 histórias trazem, né? Elas trazem aí, gente, a certeza que estamos vivendo num momento absolutamente único, né? A última grande pandemia que teve no planeta, né, foi em 1500 e pouco, né, com a peste negra. Então, faz muito tempo que nós não temos aí uma pandemia no tamanho, na proporção desse coronavírus, como está acontecendo agora, né, conosco. Então, naturalmente, o que acontece com a gente é um estado de completa dúvida, né? De completa falta de certeza, com completo medo, né? E o que esse medo gera, na verdade, gente, é a primeira coisa que eu gostaria de falar, até respondendo uma das perguntas que eu gostaria de estar respondendo aqui hoje, é entendendo como esse medo, né, que se alastra hoje em todas as comunidades que nós conhecemos, que está em todos os lugares que nós já vimos, como é que esse medo, ele me impacta. Né? Então, assim, e como é que nós nesse momento aqui, por isso o vídeo, né, conseguimos trazer momentos e ideias de paz no meio desse caos todo,
né? Como nós conseguimos ver isso como oportunidade. Então, se vocês estão aqui comigo até agora, eu fiz, muito difícil eu fazer colinha e eu não quero esquecer nenhum ponto que eu quero trazer hoje para vocês, não quero esquecer nenhuma pergunta, né? Porque eu acho muito importante que a gente fale de todas as coisas que eu tô ouvindo mais aqui, né? No meu espaço. Mas antes da gente entrar nas perguntas e respostas, gente, que é o que a gente veio fazer aqui hoje, eu quero trazer de muita importância isso que eu vou dizer agora para esse meu trabalho, né? Eu, pessoalmente, essa é uma opinião minha, uma maneira minha de ver, eu não romantizo essa doença, né? Vocês não vão me ouvir falar, olha, gente, muito obrigada pelo coronavírus ter aparecido na minha vida, né? Eu não consigo ver dessa forma. Porque pra mim, gente, e de novo, essa é uma posição bem pessoal, mas pra mim eu vejo dessa forma. Se morreu uma pessoa, eu não consigo mais pensar que isso é romântico, né? Porque para as famílias de quem está passando, que perderam pessoas, tem pessoas morrendo no planeta inteiro nesse momento. Então, a minha visão e o meu cuidado aqui no meu falar vai ser muito voltado para entender as oportunidades que essa doença nos traz, as oportunidades que esse momento planetário nos traz, né? O que podemos fazer com ele, como podemos aproveitar e tirar o melhor, né, do que temos hoje, mas nunca olhar para ele e agradecer isso que está acontecendo. É importante, nós sabemos que essa não estaria acontecendo, né? Eu sou muito, muito clara em relação às coisas que eu acredito, e uma delas é que nada acontece se não for a melhor coisa que tiver que acontecer naquele momento. Na vida de todo mundo, no planeta, aonde quer que seja. Então, se esse vírus hoje ele é parte das nossas vidas, é porque ele precisa ser, né? E aceitá-lo com resignação, entender que ele tem que estar aqui porque ele tem que estar, eu acho que é respeitoso e tem que ser feito. Agora, romantizar eu não consigo, né? Porque eu não acredito que essa doença é um presente, né, para o mundo inteiro. Para algumas pessoas vai ser bem trágico e vamos aprender a lidar com essa tragédia da melhor forma possível, né? Mas ao romantizar essa doença não é o que eu vou fazer aqui hoje, tá? É trazer realmente oportunidades de olharmos para esse momento planetário e fazermos as mudanças que precisam ser feitas, né? Então, assim, gente, para que a gente não esqueça nada, para que eu esteja bem alinhada com vocês hoje, eu queria primeiro responder a primeira pergunta, que eu acho que traz bastante clareza, e eu tenho vivido essa resposta todos os dias aqui, que a primeira pergunta que eu recebi é a seguinte, né, que é o que mais estou ouvindo. Emily, por que algumas pessoas estão conseguindo lidar com essa doença com tanta serenidade, né? Essa resposta, ela vem de vários lugares, eu acho, mas o primeiro que eu tenho que trazer é o pra minha vida, né? Para quem tá aqui vivendo comigo, para quem me conhece, né? E para quem sabe um pouquinho aqui do que tá acontecendo aqui com a gente agora, na semana que tudo começou a fechar, né? Agora na terceira semana do mês de março, né? Foi no primeiro dia que começaram a falar de fechar tudo, meu marido perdeu o trabalho, né? Ele trabalhava numa empresa que a gente chama de startup, né? Que é iniciando uma ideia nova, né? E ele ele ia trabalhar em vendas, e aí o dono da empresa ia ter que sair para ir para os Estados Unidos, ele ia cobrir e ele perdeu o emprego dele, né? Então essa foi a primeira coisa que aconteceu com a gente, né? Aqui. Então foi o primeiro choque que nós tivemos. Naquela mesma noite, gente, a minha filha estava na escolinha à tarde, ele recebeu uma ligação, meu marido, e falou, olha, ela tá com febre, né? Febre, como todo mundo sabe, é um dos primeiros sintomas do coronavírus. E aí, então, ele foi buscá-la, levou ela para casa, e naquela primeira noite, né, que a gente começou a falar de fechar tudo aqui, o meu marido perdeu o emprego e a minha filha estava com sintomas de coronavírus. Naquela noite mesmo, ela começou com a tosse, né? Na realidade, eu não sei nem dizer para vocês se ela teve ou não o coronavírus. Eu acho que talvez ela tenha tido, porque era uma tosse muito diferente, bem pesada e bem seca, então pode ser que ela tenha tido, mas o que nós fizemos, né, segundo recomendações de tudo que estamos olhando, né, olha, enquanto ela estiver bem, a gente não tem por que nem testar, né, ficamos em isolamento social, fizemos a nossa quarentena em casa, 14 dias em casa, e aí agora ela tá bem, ela tá, né, já ok. Isso é meu marido, então continua desempregado. E aí, gente, o que aconteceu na minha vida, tá? Tudo, né? Depois de quase uma semana depois do dia que ele perdeu o emprego, o meu lugar de trabalho teve que ser fechado. Então, o meu local lindo, maravilhoso, que eu amo de paixão e que recebe tantas pessoas aqui todos os dias, na verdade agora tá fechado, eu tô aqui sozinha no espaço. Então, eu também tive que fechar o meu lugar, o meu trabalho, né? E é claro que o número de atendimentos começou a cair, basicamente, por causa de tudo isso que tá acontecendo, né? Farei um outro vídeo falando disso. Mas, gente, o que eu decidi fazer?
eu não cancelei nenhum cliente, eu ofereci para todos os meus clientes horário gratuito se eles precisarem de mim, né? Porque eu acredito que isso é o mínimo que eu posso fazer nesse momento em que o mundo precisa de mim, né? Essa é a minha responsabilidade. Farei um outro vídeo falando um pouquinho de negócios e propósitos no momento do coronavírus, mas basicamente, se os clientes, né, eles estão precisando de mim, eu faria esse trabalho de graça de qualquer jeito. Estou atendendo de graça, falei para eles, vocês me paguem quando vocês puderem. Talvez esse seja o momento que eu mais preciso receber dinheiro, né, por estar com o marido desempregado, todas essas situações acontecendo, mas o que eu vim fazer é o que eu vim fazer, então eu vou continuar fazendo, né? Então eu acho que isso também é muito importante lembrar. Então, quando eu comecei a passar por toda essa história, gente, isso assim, meus clientes ouviram e conversei com vários clientes, as pessoas começaram a chegar para mim e falar assim, Emily, como assim você tá nessa serenidade toda, né? E eu até me perguntei isso também, né? Eu falei, como assim, né, gente? Porque eu tô mais calma e tranquila do que eu tava semanas atrás, né? Eu tô assim muito bem, né? E aí foi que eu comecei a conectar com clientes também, comecei a atender os clientes e comecei a perceber que eles estão exatamente no mesmo lugar. O que eu comecei a ver muitos clientes meus falando pra mim, Emily, né? Eu não sei explicar pra você o que tá acontecendo. Eu só sei que quando eu tô comigo, eu tô bem, né? Eu só sei que, né, o que tá acontecendo eu realmente não sei, mas eu tô bem, eu tô bem. E eu continuei ouvindo isso. Algumas pessoas tiveram alguns momentos mais difíceis, mas todas elas, ao voltar para si, começaram a se conectar melhor, né? Então, o que está acontecendo no planeta, né? E por que algumas pessoas estão lidando melhor com isso e outras não, né? Então, isso, gente, vai muito pro processo de cada um, do despertar de cada um, do trabalho individual que foi feito até esse momento, né? Eu hoje, depois de pensar, falei, não tenho nem que estar surpresa, né? Eu fui treinada para lidar com crise até esse momento. Então, a crise está chegando a mim, como é que eu vou me arrebentar? Não, né? Porque eu fui treinada até hoje, graças a Deus eu fui treinada. Então, eu continuo o meu trabalho, né? Eu continuo dando suporte e eu estou muito bem. A mesma coisa acontece com as pessoas que começaram essa jornada antes, né? Então, o que eu sinto que a grande diferença entre quem está em paz e quem não está é realmente o fato dessas pessoas terem começado os seus processos antes, né? Então, quem já começou o trabalho da conexão consigo vai sentir esse processo menor e menor. Por quê? Porque quando a gente volta pra gente, a gente percebe que aqui dentro tá tudo bem, né? E essa até é uma outra resposta que eu vou dar aqui para vocês, com uma pergunta que eu também recebi, né? O que tá acontecendo, né? Então eu quero dar essa explicação, mas basicamente, quanto mais nós tivermos o tempo e o espaço, que é o que nós temos agora, e fizermos a imersão para o entendimento interno, né? E quanto mais acostumado eu tiver com esse processo, mais fácil fica de lidar com esse processo agora. Por quê? Porque eu entendo que o caos é constante, né? Se eu já comecei a lidar com a minha parte espiritual e já percebi que o caos aqui dentro ele é constante, quando o caos acontece fora de mim, não é tão difícil de passar assim. Porque o meu processo já estava sendo olhado. Eu já estava passando por isso, né? Então, se vocês estão num momento que, tipo, o mundo está acabando agora, eu não tô conseguindo ver desse jeito, o que eu vou dar como conselho nesse momento, tá? Para as pessoas que querem ver com mais serenidade, é literalmente, gente, reconectar com a parte de dentro de nós, tá? Então, qualquer atividade que nós conseguimos fazer de reconexão. Eu sempre falo isso, né? São instrumentos muito fáceis, muito de início mesmo da jornada, mas meditar, escrever, fazer o que ama, ter coisas que você faça fora desse lugar do medo e do desespero nesse momento são muito importantes, tá? Então, isso faz com que as pessoas que já começaram esse processo estejam se sentindo diferentes, tá? Então, isso é muito importante. A segunda pergunta que eu recebi é, Emily, o que está acontecendo, né? Se alguns de nós conseguem se conectar agora e conseguem se sentir melhor, o que está acontecendo com o planeta? O que está rolando, né? E por que quando a gente para, às vezes a gente se sente melhor, né? E a gente para de olhar para fora, a gente começa a ficar mais em paz. Eu vou explicar essa história aqui para vocês através de figuras e de imagens, tá? Então, para isso, nós trazemos o nosso querido amigo Buda aqui, que agora, esse amigo Buda vai representar você, tá? Então, assim, para entender o que está acontecendo com o planeta, explicar um pouquinho de inconsciente coletivo, explicar de onde nós estamos e o porquê que isso está afetando nós vamos usar essa ideia aqui do Buda, tá? Esquece que ele é o Buda, faz de conta que ele é você, tá? Então, você visualiza como o Buda agora. Então, assim, o Buda, ele vai estar mostrando quem é o ser, tá? Então, se vamos dizer assim que esse ser aqui, tá? Ele está vivendo nesse planeta inteiro aqui, com tudo isso que está acontecendo, com todos esses desafios que o momento atual nos traz. O Buda, gente, ele está cercado, então visualiza que existe aqui, olha, uma linha, tá?
como se fosse um campo magnético, né? Que é o campo que separa ele de todo o planeta. Esse campo magnético aqui é o que nós chamamos, tá, de inconsciente coletivo, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho do que é o inconsciente coletivo para poder exemplificar e ficar bem claro o que está acontecendo agora e como é que a gente se protege de toda essa onda do inconsciente coletivo, do medo e do pânico, tá? Inconsciente coletivo é um termo, né, que foi usado, que foi criado, que foi registrado pelo Jung, né, o psicoterapeuta, o psicólogo, né, o cientista Jung. Ele trouxe pra gente a ideia de que o inconsciente coletivo é a última camada da nossa psique, né? O que isso quer dizer? Que é aquela parte mais funda e que a gente menos conecta com ela, a gente não percebe ela, mas ela tem um grande impacto em tudo que a gente faz. O inconsciente coletivo, gente, o que mora nesse inconsciente? Diferente do que o Freud explica que é o inconsciente pessoal, que é o que nós estamos guardados aqui, família, coisa toda, o inconsciente coletivo são várias outras coisas que formam partes da nossa raça, que é muito maior que apenas o que nós já vivemos. Mas é muito mais, porque ali moram filmes de terror, ali moram todas as coisas que as pessoas acreditam, que a gente às vezes nem sabe que acreditam, mas moram dentro da gente, né? Esse inconsciente coletivo, né, é o que forma toda essa raça, né, do ser humano. E tudo aquilo que estiver sendo alimentado no inconsciente coletivo, ele vai ter um efeito em nós. Olha que interessante. Então vamos visualizar. Trazemos de novo o Buda, que aqui é você, visualiza. Esse inconsciente coletivo, essa roda de energia, esse círculo que está cercando não só você, né, por causa da sua comunidade, ele está cercando você por causa do planeta inteirinho. Visualiza que nesse momento todos os habitantes do planeta Terra estão, de alguma forma, né, com medo ou pânico. E uma grande parte de nós ainda não está no caminho do despertar. Então, visualiza que esse inconsciente coletivo agora, ele está vibrando no medo e no pânico, né? O medo e o pânico, o medo é entendível? Claro que é, todo mundo tem medo, né? Mas o pânico, ele leva isso para um outro nível. E o nível do quê? Da falta de consciência e da falta de responsabilidade. Então, o pânico é assim, lascou. Aperta o botão do pânico, estamos todos em crise. Então, o que acontece? Se esse Buda aqui, que é você nesse momento, está literalmente fora dele, energeticamente, tá? Eu não estou conectando comigo, eu só estou olhando para tudo que está acontecendo. Ele pira, batatinha, gente. Ele pira. Porque ele vai estar dentro dessa esfera do inconsciente coletivo que está cheia de medo e de pânico. Essa esfera não vai ajudar, né, esse Buda aqui a fazer ou se conectar com ele. Essa esfera vai puxá-lo para fora dele, para que ele olhe tudo o que está acontecendo no planeta e para que ele entre em pânico também. Sem saber e sem perceber, ele já está em pânico. Então é aquela coisa, Emily, eu me sinto bem quando eu estou em casa sozinho, mas quando eu começo a falar com outras pessoas, quando eu começo a ler um jornal, uma coisa... Isso quer dizer que você não lê jornal, gente? Que você se abstém do planeta e vai sentar na pedra e vai ficar meditando por 7 anos? Não, né, gente linda? E faremos um vídeo só falando dessa parte da espiritualidade que é tão importante. Nós não fugimos desse momento. Esse momento é um momento de ação, ele não é um momento de se esconder, tá? Principalmente para quem já percebeu o tamanho da oportunidade, né? O tamanho do que está acontecendo. Então não é um momento de se abaster, mas... é claro que é um momento de voltar para a tua essência, para você ligar isso de novo. Esse aqui não é o momento de você ficar olhando para fora, tá? Apenas e esquecer de você, ao contrário. Tem uma frase que eu achei linda, que eu vi em vários lugares, que fala: Mãe Natureza pegou a gente, mandou a gente de volta pro quarto para pensar no que a gente estava fazendo. Verdade ou não, né? E é isso. Esse momento é um momento de reflexão, sim. E de um momento que você pode ajudar a inspirar pessoas através de ser essa inspiração. Mas para você ser essa inspiração, você precisa voltar para a casinha. E é exatamente esse o processo, tá? Que eu gostaria de explicar, que se voltarmos para dentro de nós nesse momento, o que a gente faz? A gente não conecta apenas com essa esfera tão primária, que só está mostrando e trazendo o humano, né? E que esse humano, se ele for honesto com ele mesmo, não é só ruim que está acontecendo, né, gente? Tem várias oportunidades que eu vou falar no final do vídeo, mas ele nesse momento se conecta com medo. O que a gente faz? Qual que é a saída para isso, tá? A saída, gente,
é que essa cabecinha linda aqui, esse Buda que mora em cada um de nós, entre para dentro dele e se reconecte com essa verdade que ele traz. Porque quando a gente se reconecta, as pessoas falam, como assim eu estou me sentindo melhor? Vou explicar por quê. Através, de novo, da física quântica. Estamos aqui, estamos com essa camada de densidade. Se estivermos fora de nós, seremos atingidos por essa camada. Se sairmos disso, dessa camada, ao entrar em nós, nós conectamos com o quê? Com tudo que é vivo. Então, a nossa camada de conexão, ela não fica mais nessa pequenininha aqui, gente. Ela vai para essa grandona aqui. Essa grandona aqui, gente, que é a elevação nossa, quando nos conectamos, ela é o planeta. Ela é o nosso universo. Ela é tudo aquilo que já está se regenerando. Porque o que está acontecendo enquanto humano, né? Nós humanos estamos aqui surtando, né? Enquanto estamos surtando, o planeta se regenera, né? Os rios estão mais limpos que nunca, os animais estão procriando, né? A gente nem sabe se é verdade ou não as coisas que vê na internet, né? Mas a gente vê imagens lindíssimas do planeta agora se regenerando. Se é verdade ou não aquelas imagens, eu não sei, mas faz sentido, né, gente? Se as pessoas não estão indo trabalhar, a poluição está bem menor, né? Se as pessoas estão com mais tempo para elas e para a família delas, elas estão tendo um pouquinho mais de espaço para pensar e para ser. Então, se tudo que está acontecendo fora da esfera do ser humano é muito positiva, quando eu me conecto comigo, eu me conecto exatamente nessa frequência. E a nossa responsabilidade, tá, como seres de luz, é exatamente essa. É se conectar com essa faixa energética que está lá em cima, para que ali a gente consiga, sim, ter o processo da ação. Enquanto estamos aqui na camada do medo, gente, não mora oportunidade no medo. Tudo que a gente vê é tudo escuro. A gente não consegue sair desse lugar. Então, o nosso trabalho real, gente, é reconectar com a gente agora. Aproveitar esse momento incrível, né? Que, de novo, não tem nada de romântico, mas é incrível porque tem uma possibilidade enorme de mudança. Em que nós conectamos para que a gente eleve. E não só a frequência nossa, gente. Vamos lembrar? Somos um, né? Nós fazemos isso para reconectar com o planeta inteiro. Para que sejamos a contribuição que a gente veio ser. Para que usemos disso como forma de contribuição. E não de se esconder atrás do problema. Sentados em casa, gente, em posição de meditação e fazendo namastê todos os dias e não dando a nossa contribuição, o que a gente está fazendo? A gente está elevando a frequência do planeta? Até estamos. Mas será que só nós precisamos fazer esse trabalho? Né? E aqui não é uma ideia de ficar aí evangelizando os outros, né? Empurrando os outros para fazer. Ah, não, você tem que fazer isso. Cada um tem que fazer o que tiver que fazer. Mas eu tenho a responsabilidade de trazer a minha porção. O que eu preciso fazer para esse planeta. Então é isso que muitos de nós precisamos perceber agora. Que para estarmos reconectados com a reconexão com a gente não é o final do processo, é o começo. É ali na reconexão que eu elevo e aí sim eu contribuo. A nossa contribuição é importante. Então não importa onde você está, o que você faça, hoje você é mais do que importante nesse planeta. Para ajudar a mudar essa frequência e para fazer diferente. Então assim, gente, alguns de nós estão serenos, outros de nós não estão serenos. O que está acontecendo no planeta agora é uma oportunidade enorme de revolução. Muitos de nós, e vou até também fazer um vídeo sobre propósito, né, no meio desse negócio do coronavírus, nunca foi mais importante. Mas, Emily, como assim? Ai, meu Deus, não consigo. Você acha que está tendo tempo pra quê, gente? Não queria tempo? Olha aí, ó, conseguiu. É isso. Enquanto não tiver tempo e espaço, e também não tente, né? Eu vou resolver todos os problemas da minha vida em uma semana. Não. Tá, e por que você não vai ficar só uma semana em casa, né? Porque vai ter mais coisa para fazer. Mas a responsabilidade nossa é muito, muito grande. Então, é preciso ser feita. E para acabar, gente, aqui, eu acho que eu falei de tudo. Olha que legal, gente. Nem olhei o negócio, falei de tudo. Olhei sim, olhei as 2 vezes. Como é que nós trazemos oportunidade para esse momento tão único que estamos passando? Quais são as oportunidades que a gente pode estar aproveitando? Então, eu vou trazer 3 coisas aqui que estão acontecendo com o planeta agora e que eu acho que é importante a gente lembrar. Vamos pelo básico, que nós já falamos. O planeta está se regenerando. O planeta todos os dias está se tornando melhor. Os animais estão mais livres que nunca. Os animais estão procriando, a poluição está diminuindo, né? Estamos ficando talvez um
pouquinho mais responsáveis, né? Então, o que está acontecendo no planeta agora, se conectarmos com essa energia da reconstrução, né, e da renovação, é isso que está acontecendo com o planeta agora. Nós estamos renovando, nós estamos recriando, né, com todo esse caos que está acontecendo. Segundo, como é que a gente faz agora para achar que a gente não é a mesma coisa? Nem tá. Esse momento nos traz a clareza de que somos um, somos uma unidade. Somos todos nós inteiros e completos, formamos parte dessa unidade incrível que é o planeta. Hoje, essa unidade nos traz oportunidades enormes de olhar. Será que o que eu compro é sustentável? Será que eu ajudo e eu faço a minha parte como ser humano? Será que o problema de um do outro lado não é também o meu problema? Será que só olhar para mim é o que eu tenho que fazer agora? Então, essa situação nos traz a oportunidade de ver, de sentir, de sermos um, né? Uma outra coisa que acontece muito agora, que eu tô vendo até no meu país aqui, um país que é capitalista, né? Então, não entraremos nesse escopo, né? Senão ficaria aqui 5 horas falando sobre isso. Vamos filosofar. Talvez um outro vídeo a gente fala um pouquinho do que é esse capitalismo e traga algumas visões, né? Mas não é o momento agora. Mas se a gente olhar agora, o meu país, por exemplo, tá pagando um valor para todo mundo igual, né? Então, o que isso mostra, né? Então, será que isso não está trazendo também uma versão e uma visão, de novo, de que tem muita igualdade aqui no nosso ser? Não estou defendendo nenhum nem outro, mas é um ponto de reflexão. E o terceiro é a fé. Tem um momento que a gente mais reconecta com a fé do que o momento em que que a coisa toda acontece e que a água bate na bunda? Talvez muitos de nós agora estamos lembrando do que é a fé. Muitos de nós agora estamos lembrando da importância de acreditar sem ter que entender, sem ter que realmente ter controle de tudo e apenas deixar acontecer o que precisa acontecer. E exatamente nesse ponto, gente, da fé, que eu me sinto na obrigação de fechar esse vídeo, né? Porque a fé hoje talvez seja uma das únicas coisas que a gente pode ter. Nada disso aqui pode ser explicado, nada disso daqui está do jeito que a gente planejou. Mas a fé nos traz de volta pra gente. A fé nos dá a oportunidade de perceber que a gente não está sozinho. E que tudo isso daqui, de alguma forma estranha e esquisita, que eu também ainda não entendi, ninguém vai, eu acho, conseguir entender nesse momento, é que somos todos partes desse planeta e desse universo de coisas invisíveis que estão acontecendo, mas que estão acontecendo por um motivo. Essa doença, de novo, sem romantizá-la, né? Eu não trago ela para agradecer o que ela está fazendo ou não, porque eu não me vejo nesse papel de romantizá-la. Mas ela traz um questionamento muito importante. Nesse mundo inteiro, que todos nós fazemos parte, nós entendemos que a gente é um? Será que teve que trazer uma doença desse tamanho para lembrar para a gente que tudo isso que acontece fora de nós é o nosso reflexo? Será que estamos prontos para lidar com isso? Será que estamos prontos para tomar o nosso lugar no mundo? Então, eu agradeço vocês mais uma vez por terem me ouvido por todo esse tempo. Mandem esse vídeo para frente, lembrando que quanto mais pessoas estiverem conectadas com essa vibração, melhor fica o planeta para todo mundo. Manda isso pra frente. E se tiver qualquer ideia, se tiver alguma coisa para dividir, divide aqui embaixo com a gente no fórum, tá? Farei outros vídeos falando do coronavírus, temos muitas coisas para falar, muitas coisas para refletir. E eu tenho muito para agradecer. Nesse momento em que eu lancei esse vídeo, esse meu canal agora no começo do ano, está me trazendo oportunidades muito preciosas de estudo, entendimento e pesquisa. E eu agradeço isso a vocês. Tenham então um dia maravilhoso e lembrem-se que a gente é um. Grande beijo. Tchau, tchau.